A escravidão, ela já se acabou fisicamente, só que espiritualmente, ela permanece na vida de muita gente. Porque as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. E muitas que ouvem a verdade, elas preferem permanecer e querem permanecer sendo escravas de Satanás. E Jesus veio para isso, para tirar as pessoas do cativeiro, da escravidão do pecado. Se você lembrar, muitos de nós só sabemos o que é escravidão, todos nós aqui só sabemos o que é escravidão pelas histórias dos livros, pelas histórias que essas pessoas passaram, os escravos passavam, eles eram comprados e trabalhavam sendo escravo dos seus chefes, dos seus patrões, apanhando, muitas das vezes trabalhando dia e noite, com fome, sendo judiados, chicoteados. Quando fazia alguma coisa de errado, eram amarrados e apanhava na presença de todos. Era um massacre na vida dos escravos. Isso acabou. Só que a escravidão espiritual é a pior que existe, porque as pessoas não veem o que o diabo faz com as pessoas. Nós sabemos como é que Satanás faz com as pessoas que insiste em não querer vir para a luz, elas querem viver nas trevas. Elas são escravas de Satanás, e todos os dias Satanás está chicoteando elas, está jogando elas na sarjeta, está pisando como um tapete e dando risada da cara delas, só que elas não veem. E nós sabemos que é assim que acontece. Agora está acontecendo isso, todos os momentos está acontecendo isso. As pessoas não querem saber de Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas estão sendo tapete de Satanás. Por quê? Porque elas não querem obedecer a palavra de Deus. Elas não querem sair do cativeiro. Estão na igreja, mas ainda não abriram mão, não se entregaram para Jesus. E Jesus, ele veio para isso, para tirar as pessoas do cativeiro, da escravidão do pecado. O que escraviza o ser humano é o pecado. O pecado leva as pessoas a serem escravas das drogas, do álcool, do cigarro, de tudo de ruim, da prostituição. São escravas de Satanás. E Jesus, ele vem e ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Mas as pessoas não querem ter vida, elas querem viver na morte. São pessoas que estão cegas espiritualmente, resistem em não querer vir para a luz, e Satanás a cada dia está escravizando ela mais ainda, está jogando ela mais para baixo. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que essas pessoas estão totalmente separadas de Deus, mas elas esperam a reação dos filhos de Deus, para que elas possam ter a chance de sair desse cativeiro, se elas quiserem. Mas é papel nosso levar a verdade para essas pessoas em nome de Jesus. Queiram ouvir ou deixem de ouvir, nós temos o dever de falar de Jesus para elas, dizer que ela pode sair desse cativeiro se ela quiser e ser livre. Era ser livre para seguir a Jesus, mas se ela quiser. Tem muitos que se livraram do cativeiro e voltaram para ele de novo, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, cedendo à carne. A pessoa, ela pode sim servir a Cristo, andar muito tempo com Jesus e depois ceder à carne e voltar para o cativeiro de novo. Como eu conheço muita gente, inclusive da minha família, que abandonaram Jesus para servir aos demônios. Então elas deixaram de ser livres, abriram mão da sua liberdade para voltar consciente que elas iam para um cativeiro e não estão servindo a Deus.
Porque não entra na minha cabeça que uma pessoa que conheceu o Evangelho, frequentou a igreja, que prega o Evangelho por muitos anos, ela não tenha consciência que se ela abandonar Jesus, ela volta para o cativeiro, para as mãos do destruidor. Ela não está lá, não está servindo aos espíritos enganada. Ela está servindo aos espíritos sabendo que aquilo é errado. Mas pastor, mas por que uma pessoa faz isso? Ela faz isso por causa da carne. A ganância, por causa de dinheiro, elas trocam, ela vende a sua salvação para voltarem a servir ao destruidor. Porque ela sabe que ele vai dar corda para ela e depois destruir a vida dela. O cara que nunca conheceu Jesus, não teve a chance de conhecer quem é Jesus de verdade, ele está enganado. Ele é uma pessoa enganada, vive na idolatria, mas ele precisa ouvir a pregação da verdade, para que ele tenha a chance de se converter a Cristo e querer sair do cativeiro. Mas nós precisamos ser muito claros e dizer para elas: você vive em um cativeiro, você é escravo hoje, e você, se quiser, você pode sair desse, eu posso te libertar hoje, agora, desse cativeiro, se você quiser. Pode até ser que ele queira discutir com você, mas você vai mostrar dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, que uma pessoa que não tem Jesus, ela está sendo escravizada por espíritos malignos, que ela não enxerga, ela não vê, mas isso é real. E por ela não enxergar o estado que ela se encontra, de escravidão, sendo chicoteada, pisada, levada para qualquer lugares ruins, menos para lugares bons, ela resiste em querer viver naquela situação, naquela vida que ela acha que está bom, e não está bom. Só vai estar bom, só vai ficar bom, se ela estiver do lado do Senhor Jesus. Mas enquanto ela não passar para o lado de Jesus, está ruim para ela, o negócio está ruim, o negócio está feio. E é o papel dos verdadeiros cristãos dizer para essas pessoas: você está totalmente sendo escravo ou escrava. Ah, mas eu sou livre. Você já entregou sua vida para Jesus? Não, então você é escrava dos espíritos enganadores. Você está sendo enganada. Você está sendo enganado. Ah, mas eu sirvo lá à mesa branca. Está sendo enganada. Se não está com Jesus, firmado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê, está fora do reino dos céus. Gálatas capítulo 5, abra a sua Bíblia lá. Então está tudo escrito. Na carta de Romanos, eu vou só citar, não é para abrir não, eu abro em Gálatas. Romanos capítulo 3, versículo 23, o Paulo ele escreveu assim: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados de Deus. Então, Deus ele enviou Jesus para quê? Para dar chance para que todos possam querer sair desse cativeiro que eles vivem hoje. O ser humano vive amarrado, acorrentado pelos espíritos do mal. Aqui o texto diz assim, em Gálatas capítulo 5, versículo 1: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Aqui o Paulo ele começa a escrever para os Gálatas, para quem já era convertido. Aqui é para nós, essa palavra é para nós aqui, para entender, se nós já estamos desfrutando da liberdade de viver com Cristo, não sai dali, não volta mais um passo atrás. Então nós precisamos aprender, guardar, obedecer a palavra para nós e transmitir ela para aqueles que ainda não estão libertos. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei, ou seja, não volte atrás, a meter-vos debaixo de quê? Do jugo de quê mesmo? Da escravidão. Voltou para a escravidão, voltou para o cativeiro, voltou para a prisão. Veja como o Evangelho é sério, irmãos. Veja como o Evangelho é coisa séria. Ele é tão sério que dá até arrepio quando eu leio esse texto e começo a parar e fico meditando. A seriedade que é pregar a palavra de Deus. E tem muita gente que está brincando com o Evangelho. Tem muita gente que está brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crente.
nós não podemos brincar com fogo, porque eu nunca vi alguém brincar com fogo para ele não se queimar. E brincar com a palavra de Deus é brincar com fogo. Não podemos fazer isso. Uma boa parte dos cristãos, eles perderam totalmente o respeito, o temor de Deus. Estão falando o nome de Jesus, mas não servem a Deus. Estão servindo ao engano, à mentira, à cobiça, à ganância, ao mamon, ao Deus da riqueza. É para isso que eles estão pregando o evangelho, pregando riqueza. Como falei aqui domingo, tem igrejas que não falam no nome de Jesus, porque eles estão dizendo que falar no nome de Jesus não dá lucro. Não traz lucro para a igreja falar no nome de Jesus. O que dá lucro é contar história e espírito de adivinhação. Contar tudo da sua vida, tudo mentira. É isso que dá lucro, porque traz multidões. Porque as pessoas não estão atrás da verdade, a maioria não está atrás da verdade, está atrás de revelações mentirosas, está atrás de um evangelho fácil, está atrás de um evangelho que não prega santidade, está atrás a maior massa da sociedade. Elas estão buscando um evangelho fácil, um evangelho que não vai contra o pecado, um evangelho que não fala de santidade. Elas querem estar neste lugar. O evangelho que prega a verdade, essas pessoas estão bem longe. Porque não tem como a verdade chegar e não mostrar a xerox do estado espiritual de uma pessoa. Não tem como. Quando a verdade chega, ela mostra a foto da pessoa, como ela se encontra. Não tem como pregar a verdade e não falar. Porque a pessoa que não tem Jesus, ela está sendo escravizada por os demônios. E a função dos demônios qual é? Matar, roubar e destruir. Quem está do lado de um cara que só mata, rouba e destrói, pode receber o que é bom, mas elas estão deixando Jesus porque acham que a facilidade é grande. O inimigo, ele sabe muito bem enganar essas pessoas ambiciosas. Ele vai pela ambição, a concupiscência dos olhos. O que é que ele fez com Jesus lá em Mateus 4? E ele tentou pegar Jesus de todo jeito com as riquezas, mostrando a glória desse mundo. E a glória desse mundo é maravilhosa. Só que tem um preço. O diabo, ele pode dar sim riquezas, pode. Só que ele dá, mas ele cobra o preço. Ele não dá nada de graça. O preço é alto. Todos que se aproximam dele têm que pagar um preço. Pagam preço. Tanto os cavalos deles pagam preço se não obedecer, como as pessoas que vão lá consultar eles. Eles têm que pagar. E não é barato não. Para fazer um despacho, depende do trabalho que é feito, o valor vai subindo. Eles cobram um preço para isso. Para enganar as pessoas, para fazer o mal. Se é um trabalho na cachoeira, o preço sobe. Se vai usar ali uma galinhazinha preta com uma farofinha, o preço é mais baixo. Mas esse trabalho aqui tem que usar um bode, o valor sobe. E assim vai enganando, irmãos. E é assim que o diabo vai fazendo com essa sociedade aí, ó, corrompida. Vai enganando. E aí chega uma hora que ele, tira a vida. Já era, não tem mais chance de conhecer Jesus. Então a chance é agora. Vamos falar de Jesus para essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Doa quem doer, a verdade tem que ser colocada. E aqui o Paulo ele diz, estais pois firme na liberdade com que Cristo, Cristo nos libertou, irmãos. Nós somos livres para dizer, eu sou livre, e nunca mais eu quero voltar para aquele lugar fedido, o cativeiro do bicho, para essa prisão. Nós temos que, é uma ingratidão muito grande, você saber o que Jesus fez para salvar uma alma, e a pessoa troca Jesus pelo engano. É doído isso. Jesus fica muito triste quando a pessoa faz isso. Eis que eu, Paulo, vos digo, versículo 2, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei,
Separado estáis de Cristo vós que vos justificais pelas obras da lei e da graça tendes caído. Aqui ele já está falando da lei. Então, ou seja, hoje tem muita gente que insiste em viver ainda o passado. Nós estamos na graça, não estamos mais lá atrás. A lei foi dada para o povo de Israel. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo para nós hoje, para os crentes de hoje que vivem na graça. A graça hoje é para nós. A lei ficou para trás, foi dada para o povo de Israel. Hoje a graça veio por Jesus Cristo para nós hoje. Nós não estamos vivendo o passado, estamos vivendo o presente, em nome do Senhor Jesus. É isso que muitos não entendem e estão presos lá atrás. E o Paulo diz aqui, se você estiver obrigado a guardar toda a lei, você está fora da graça. Ou você está na graça ou você está na lei. Na lei não tem como, a lei não salva ninguém. João capítulo 8, versículo 34. Volta um pouquinho atrás. Glória a Deus. Aleluia. João 8, 34. João 8,34, Jesus aqui falando, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica, o versículo 35, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, versículo 36, se, pois, Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem o poder de libertar essas pessoas para se tornarem livres das garras de Satanás. Livres da prisão, só Jesus e mais ninguém. Então esquece nome que vai aparecer por aí, João, Pedro, Tiago, seja lá quem for, esquece esses nomes. Só existe um nome que pode tirar as pessoas do engano, da escravidão, da mentira, abrir os olhos, arrancar as escamas, fazer a pessoa enxergar o estado que ela se encontra sem Deus, perdida, separada do Senhor e condenada eternamente a queimar no fogo do inferno. É isso que Satanás quer fazer com as pessoas. E Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, ou seja, ter uma vida livre, sem você precisar ser mais escravo ou escrava desses espíritos satânicos que existem só para fazer o mal para as pessoas. Romanos capítulo 8, versículo 15. Daqui a pouquinho nós vamos orar em nome de Jesus. 8,15. Romanos 8,15. Aqui o Paulo diz, para os romanos e o Espírito Santo para nós. No dia que nós entregamos nossa vida para Cristo, é a coisa mais linda que tem. O espírito do engano caiu fora de nós, e nós não temos mais parte com eles. Porque não recebesses o espírito de escravidão. Espera aí, aqui o Paulo sendo usado pelo Espírito Santo, nós vamos concluir o versículo. Aqui o Paulo, quando ele diz aqui, porque não recebeste o espírito de quê? De escravidão. Então o camarada que resiste e não vir para Cristo, ele tem o quê? Tem um espírito que escraviza, ele está preso por esse espírito do mal, que mantém o quê? Ele escravizado. E essa escravidão só vai acabar no dia que ele tiver um encontro com Jesus e se converter de verdade. Porque se ela simplesmente frequentar a igreja e não se converter, esse espírito vai continuar escravizando essa pessoa, enganando. Ela sai da igreja, vai fazer tudo o que ela fazia antes, precisa se converter.
para que esse espírito do engano caia fora. E quem é que toma conta dessa alma? O Espírito Santo. Aí ela se torna livre em nome do Senhor Jesus. Esse é o processo de libertação. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Quem vive na escravidão anda com medo, anda assustado, não tem segurança, anda apavorado. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, me converti, agora eu não sou mais escravo, sou livre e me tornei o quê? Um membro da família de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu tenho um dono, que é o Senhor Jesus, que cuida de mim, tenho o Espírito Santo que anda comigo, e não mais aquele espírito que me escravizava. Eu tenho o espírito da liberdade, que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Olha que coisa bonita. Quando a pessoa entende e ela não quer mais essa vida de escravidão. Se você voltar um pouquinho atrás em Romanos 6, para nós encerrarmos, Romanos capítulo 6, o versículo de número 17 ao 20, rapidinho. Aqui o Paulo falando de novo, ó, versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. Falando para os convertidos aqui. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, ou seja, saiu da prisão. A gente só era os injustos, agora nos tornamos justos. Falo como homem que pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eras servos do pecado, estávamos livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque foi deles, porque o fim deles é a morte. Então, todo aquele que insiste em querer viver da escravidão, o fim dele é a morte eterna. Mas, aí vem o versículo 22, mas agora libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Então agora, que nós já somos livres, não podemos sair mais desta condição, voltar atrás. Porque se voltarmos atrás, tem uma sentença que já está estabelecida, morte eterna. E aquele que ainda não se converteu, ele está sentenciado a esta morte eterna. Ele precisa se converter. E todo aquele que retrocede, já está sentenciado pela palavra de Deus. A morte eterna lhe aguarda, que é a mais pavorosa que existe. É a morte eterna, não é a morte física, é a morte espiritual. É essa a qual todos nós temos que lutar, para permanecermos vivos espiritualmente, porque senão a sentença já está dada. Quem julga é a própria palavra. Amém, igreja? Graças a Deus. Veja, que eu já falei para os irmãos aqui, nós vamos parar aqui, eu já falei aqui que quando eu era novo convertido, que eu entendi o plano de salvação que Deus tem para o ser humano, eu fiquei doido, porque eu queria pregar o evangelho para todo mundo. Todas as pessoas que passavam na rua, eu queria falar de Jesus para elas, porque eu sabia que aquela pessoa que não tinha Jesus, ela estava perdida, e ela está perdida. Eu queria falar de Jesus, e quantas vezes eu parava as pessoas na rua e falava de Jesus para elas. Eu estava me tornando até um fanático, né? Eu queria salvar todo mundo. Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando isso em mim.
que não é assim, não é com desespero que você vai ganhar as pessoas para Cristo, mas temos que falar de Jesus para elas, sim, no momento certo, botar as palavras na hora certa, e com certeza Deus prepara esse momento, e a gente fala de Jesus para essas pessoas que ainda não se converteram em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia.